Sua vida está cheia de coisas que não te servem e roubam sua energia. Aprenda a seguir o conselho da filosofia estoica e liberte-se em silêncio. Você já se perguntou por que continua carregando hábitos autodestrutivos e relações tóxicas em sua vida? No vídeo de hoje, vamos eliminar em silêncio 10 coisas que estão te impedindo de viver verdadeiramente. Nesta primeira parte, vou te contar a história de Helena, uma jovem pescadora que vivia em um pequeno vilarejo à beira-mar. Helena era conhecida por sua habilidade em navegar nas águas mais turbulentas e por sua incrível capacidade de pescar nos dias mais difíceis. No entanto, ao longo dos anos, Helena acumulou uma grande quantidade de redes e ferramentas quebradas que já não usava mais, mas por puro costume ela as mantinha. Toda vez que saía para o mar, o espaço em seu pequeno barco estava cheio de coisas que atrapalhavam seu trabalho. Um certo dia, enquanto se preparava para uma longa jornada no oceano, uma forte tempestade se formou. As ondas golpeavam seu barco e Helena percebeu que o excesso de coisas que carregava dificultava enormemente sua capacidade de manobrar. Durante horas ela lutou contra a tempestade, sentindo que não eram só as ondas o seu inimigo, mas sim a carga desnecessária que levava. À beira do desespero, Helena tomou uma decisão difícil, mas necessária. Começou a se livrar do que não servia. Primeiro jogou fora as redes quebradas, depois as cordas velhas e desgastadas, e por fim, até alguns objetos pelos quais tinha apego, mas não eram úteis. A cada coisa que soltava, seu barco ficava mais leve e ela podia manobrar melhor. As ondas continuaram fortes, mas Helena já não se sentia presa ao peso do passado, graças a essa atitude. Graças a isso conseguiu permanecer à tona durante toda a tempestade e quando finalmente passou, voltou ao porto, exausta mas salva. Ao retornar, seus colegas pescadores perguntaram como ela havia sobrevivido à tempestade e Helena, com um sorriso tranquilo, respondeu: há momentos na vida em que nos agarramos a coisas que não precisamos, objetos, lembranças ou pessoas que apenas adicionam peso à nossa jornada. Só quando decidimos deixar ir o desnecessário em silêncio, sem drama, encontramos liberdade para avançar com mais facilidade. Wixway, assim termina esta primeira parte da história inspiradora de Helena. O medo da opinião dos outros pode ser um grande obstáculo em nossa jornada. Muitas vezes, nos perguntamos quantas decisões em nossas vidas foram tomadas por receio do que os outros poderiam pensar. Esse medo se infiltra silenciosamente em nossa pele, nos impedindo de sermos autênticos e de vivermos verdadeiramente. É como viver em um palco contínuo, sob o olhar crítico de um público que, na maioria das vezes, nem está prestando atenção em nós. A ironia é que passamos tanto tempo preocupados com a opinião alheia que acabamos deixando de viver as nossas próprias vidas. Esse medo do julgamento pode se tornar um verdadeiro parasita silencioso, alimentando-se de nossos sonhos e nos impedindo de agir conforme nossa essência. O desafio é aprender a seguir o conselho da filosofia estoica. Não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Parece simples, mas requer um constante exercício de introspecção e coragem. A verdadeira rebeldia está em eliminar em silêncio tudo, aquilo que já não nos serve, sem a necessidade de fazer alarde ou esperar pela aprovação externa. É uma jornada interna rumo à libertação do peso das expectativas alheias e ao abraço ousado da nossa própria autenticidade. Identifique e afaste-se de relações tóxicas. Liberte-se sem dramas ou explicações desnecessárias. Duem um momento de clareza. Reconheça as relações que estão minando sua energia e sua paz interior. Relações tóxicas são como âncoras que nos mantêm presos ao passado e impedem nosso crescimento pessoal. Essas conexões, muitas vezes mascaradas pelo afeto ou pela história compartilhada, podem ser verdadeiras armadilhas emocionais. É fundamental encontrar coragem para se distanciar desses laços que não nos elevam, mas sim nos puxam para baixo.
Como os estoicos ensinam, não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos escolher com quem queremos compartilhar nosso tempo e nossa vida. A liberdade de se desvencilhar de relações tóxicas traz consigo uma sensação de alívio e renovação. Ao cortar os fios que nos prendem ao passado, abrimos espaço para novas conexões mais saudáveis e edificantes. Lembre-se de que a sua paz interior é valiosa demais para ser sacrificada em nome de relações que só lhe trazem dor e inquietação. Nesta quarta parte, vamos explorar os hábitos autodestrutivos que muitas vezes passam despercebidos em nosso dia a dia. São aquelas pequenas ações que parecem inofensivas no início, mas que ao longo do tempo vão minando nossa paz mental e física. Imagine acordar de manhã e pegar o celular sem motivo real, apenas por hábito. No entanto, esse simples gesto pode resultar em perder preciosos minutos, imerso em distrações antes mesmo de começar o dia. Esses hábitos autodestrutivos são como gotejamentos constantes que vão desgastando nossa energia e concentração sem que percebamos. Eu mesmo já caí nessa armadilha mais vezes do que gostaria de admitir. A chave para eliminar esses hábitos não está em grandes gestos ou anúncios pomposos, mas sim em pequenos passos silenciosos. A filosofia estoica nos ensina que as grandes transformações não ocorrem instantaneamente, mas sim através de pequenos ajustes constantes e consistentes. Identificar esses hábitos autodestrutivos requer autoconhecimento e atenção aos padrões comportamentais do dia a dia. Portanto, comece observando seus próprios comportamentos e identificando as ações que podem estar minando sua paz interior sem você perceber. Ao reconhecer esses padrões negativos, você poderá começar a eliminá-los silenciosamente, um passo de cada vez. Às vezes, é como polir uma pedra lentamente até revelar sua verdadeira beleza oculta no interior. Aprender a deixar de tentar controlar tudo ao seu redor é essencial para encontrar uma verdadeira liberdade interior. Muitas vezes nos vemos presos em uma ânsia de controle absoluto, como se pudéssemos moldar o mundo conforme nossos desejos. No entanto, essa busca desenfreada pelo controle é uma ilusão que apenas nos afasta da serenidade e do equilíbrio. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder reside em soltar o desnecessário e focar no que realmente depende de nós. Imagine o peso de tentar segurar a maré com as mãos. Um esforço inútil e frustrante. Da mesma forma, a necessidade obsessiva de controlar o incontrolável apenas nos gera ansiedade e angústia. A chave para a paz interior está em se desapegar desse desejo de dominar tudo ao nosso redor e encontrar confiança no fluxo natural da vida. Ao liberarmos a ânsia por controle, abrimos espaço para aceitar o imprevisível, as surpresas e os momentos que fogem do nosso planejamento. Portanto, elimine em silêncio essa necessidade de controlar tudo, pois é nesse silêncio interno que encontramos a verdadeira liberdade. Nesta sexta parte, vamos explorar a importância de soltar as expectativas irreais que muitas vezes carregamos em nossos ombros. Quantas vezes nos sentimos pressionados a corresponder à imagem da pessoa perfeita, da vida perfeita? Essas expectativas, muitas vezes impostas por nós mesmos ou pela sociedade, criam um fardo desnecessário que nos afasta da nossa verdadeira essência. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade está em se desapegar do peso das expectativas alheias e focar no que realmente importa. A cada dia, somos bombardeados com padrões inatingíveis de sucesso, beleza e felicidade. Mas se pararmos para refletir, veremos que essas medidas são arbitrárias e não refletem a complexidade única de cada indivíduo. A jornada rumo à autenticidade começa quando deixamos de nos comparar com os outros e passamos a abraçar nossa singularidade. Elimine em silêncio as expectativas que não te servem mais e liberte-se para viver uma vida genuína, alinhada com seus valores e propósitos. Em um mundo repleto de ruído digital, é fundamental reconhecer como a constante exposição a notificações,
mensagens e redes sociais pode impactar nossa paz interior. Cada toque no celular, cada vibração de notificação, contribui para uma sobrecarga mental que nos distancia da clareza e da serenidade. E filosofia estoica nos convida a refletir sobre o valor do silêncio digital, do desapego às interações virtuais supérfluas e da desconexão do caos eletrônico. Desativar notificações desnecessárias, reduzir o tempo gasto em redes sociais e praticar a presença consciente são passos essenciais rumo à harmonia interna. Elimine em silêncio o ruído digital que perturba sua mente e aprenda a apreciar os momentos de tranquilidade que surgem quando nos desconectamos do excesso de informação. Muitas vezes nos vemos aprisionados por pensamentos negativos que invadem nossa mente sem pedir permissão. Como um vizinho indesejado, eles se instalam e começam a ditar nossa narrativa interna. O desafio está em reconhecer esses pensamentos negativos e encontrar maneiras de lidar com eles de forma saudável e construtiva. Quando nos deparamos com ideias autodepreciativas ou pessimistas, é como se estivéssemos em um campo minado, onde cada pensamento é uma bomba prestes a explodir. A filosofia estoica nos convida a praticar o silêncio interno, a observação atenta desses padrões mentais negativos sem alimentá-los com mais energia. Questionar a lógica por trás desses pensamentos é um primeiro passo para desarmá-los. Pergunte-se, essa ideia é realmente verdadeira? Estou sendo justo comigo mesmo? Aos poucos, ao praticar esse autoquestionamento silencioso, você poderá desativar essas armadilhas mentais e abrir espaço para uma nova perspectiva mais positiva e construtiva. Em um mundo repleto de padrões e expectativas, é fácil cair na armadilha de se comparar constantemente com os outros. No entanto, essa comparação incessante nos afasta da nossa verdadeira essência e nos impede de reconhecer o valor único que cada indivíduo carrega. Quando nos comparamos, estamos condicionando nossa autoavaliação aos padrões externos, o que muitas vezes resulta em sentimentos de inadequação e insatisfação. A filosofia estoica nos convida a olhar para dentro, a valorizar nossa própria jornada e a reconhecer que cada pessoa possui um caminho único e incomparável. Em vez de buscar validação externa ou medir nosso progresso pelos feitos alheios, devemos focar em nosso próprio desenvolvimento pessoal, cultivando uma mentalidade de crescimento e aceitação. Liberte-se da prisão da comparação silenciosa e abrace a singularidade do seu próprio caminho. Dê valor às suas conquistas, por menores que possam parecer aos olhos dos outros, pois é nesse processo interno de autodescoberta que encontramos o verdadeiro significado da jornada da vida. Se você gostou das reflexões sobre estoicismo, inscreva-se no canal para mais vídeos inspiradores. Parabéns por dedicar tempo à reflexão pessoal. Lembre-se, a mudança começa com pequenos passos diários rumo à autorreflexão.